Amigos e amigas, como têm passado? Boas audições? Vocês têm discos novos na vossa coleção? Espero bem que sim. Colecionar é uma arte e um hobby tão apaixonante quanto desafiante. Tal como eu disse já em outros vídeos, não tem fim e nós podemos passar a vida inteira a fazer crescer a nossa coleção sem alguma vez chegar ao fim. Isto porque música nova é gravada e editada todos os dias, não é? Mas ainda mais do que isso, poder ouvir a nossa música preferida e os nossos discos em condições decentes é algo que não tem preço. Sejam, portanto, bem-vindos e bem-vindas a Francis Music Den. E hoje, ao lado mais sério do colecionismo. Não julguem que este hobby é apenas trazer discos para casa e ouvi-los. Ter o colecionismo como hobby significa muito mais, não apenas a montante, como também, e tão ou mais importante ainda, a jusante, que é dedicar-nos a cuidar da nossa coleção. Catalogar, organizar, arquivar, limpar, proteger, são tudo tarefas necessárias, não é? Se queremos ter a nossa coleção num estado impecável. Quanto mais usados forem os discos, então maior dos cuidados a ter. Isto passa tudo um pouco pelo uso de bom senso, certo? Ora, se cuidamos da nossa aparência, da nossa casa, do carro ou moto, por que não cuidarmos igualmente dos discos que não poucas vezes nos deram tanto trabalho a encontrar e a arranjar? Aliás, a forma como cuidamos das nossas coleções diz muito sobre nós. Ora bom, há uns tempos atrás eu falei-vos nos cuidados que deveríamos ter com os CDs. Ainda que a tecnologia digital seja diferente da analógica, eles precisam de alguma atenção. Mas quando se trata de discos de vinil, então os cuidados a ter são muitos mais. Um disco de vinil é muito mais sensível, sobretudo ao manuseamento. Não pretendo falar-vos aqui de como eles são fabricados e concebidos. Isto é um processo bastante complexo e sujeito a muitas operações, até resultar nas cópias que cada um de nós tem nas nossas coleções. No entanto, saibam que cada uma destas bolachas pretas ou coloridas é concebida por um processo de prensagem, colocando numa prensa uma porção de cloreto de polivinil derretido, não é? Isto para moldar o disco ao formato pretendido. O cloreto de polivinil é nada mais, nada menos do que um polímero de PVC submetido a uma reação de cloro, daí o nome, cloreto de polivinil, originando assim uma película de vinil. Ou vinil, como os puristas lhe chamam, do termo inglês vinyl. O molde utilizado para prensar essa película é designado por matriz, e sendo um disco de metal, ou melhor, dois discos de metal, não é? Assim, e que contém as faixas musicais do disco original previamente gravadas num disco de acetato. São as masters, ou os masters. Como se tratasse de um negativo de um filme fotográfico. Sim,
As faixas em alto relevo dos discos de metal, que chamamos então a matriz, são transportadas para a película de vinil e que depois de achatado, melhor, prensado, não é? É retirado o excesso de vinil dos bordos e tornando-se nos discos que eu e vocês colocamos no prato dos giradiscos. Ok? Consigo transmitir-vos assim como um disco de vinil é criado. Existem ainda assim alguns outros procedimentos a montante da criação da matriz. Se quiserem perceber de forma mais compreensiva e exata como decorre todo o processo, eu coloco aqui a passar no monitor, na tela, o link de um blog para vos ser mais simples e também fácil. E está espetacular, só vos digo. Portanto, como poderão deduzir, uma película de vinil é muito mais sensível do que um disco de policarbonato, que é o CD, não é? Carecendo, pois, de alguns cuidados. Assim, neste vídeo, gostaria de partilhar com vocês as minhas recomendações para quem tem e quem gosta de discos de vinil. Vamos a isso? Bom, em primeiro lugar, nunca se devem empilhar discos uns em cima dos outros. O peso é considerável e pode fazê-los deformar ou provocar empenos em alguns, sobretudo nos que estão por baixo. Há uns anos atrás, numa das minhas idas ao Brasil, estava eu em casa de uma amiga e reparei numa série de discos que me interessavam e que a ela não lhe diziam nada mais. Tratavam-se de umas edições originais brasileiras, sobretudo de rock brasileiro. E como os discos não lhe diziam nada mais, ela estava disposta a dar-me. Mas eu não aceitei, porque estavam empilhados. Além disso, essa amiga vivia numa casa de praia e de certeza que alguns desses discos estariam em péssimo estado, com fungos, com bolor, com umidade. E eu, não querendo correr o risco de alguns dissabores, recusei trazer comigo para Portugal, talvez perto de 100 LPs, 100 álbuns. Portanto, os discos de vinil deverão ser sempre arrumados na vertical, em estantes ou móveis sólidos que possam aguentar um peso considerável. Adicionalmente, evitem colocar muitos discos lado a lado, exatamente devido à pressão que exercem uns nos outros, sobretudo se houver muito espaço disponível. A minha recomendação é de que insiram um separador a cada 40 ou 50 discos, para não tombarem para cima dos restantes. E aqui nas imagens que vão passar, vejam o que eu fiz. Se vocês tiverem mobiliário próprio para colocar os discos, como estas estantes que o IKEA comercializa, quem é do Brasil certamente encontrará este tipo de mobiliário nas lojas Toki Stock, mas poderão reparar que cada destas divisórias não comporta mais do que talvez 70 ou 80 discos. Ao preencherem todo o espaço, como por exemplo nesta prateleira, nesta não tenho, mas nesta, os discos ficam direitinhos, não é?
mas lá porque eventualmente cabem esses 70 ou 80 discos, não quer dizer que tenham de preencher todo o espaço disponível. Não. Deixem uma folga, uma pequena folga, o suficiente para poder retirar um disco com facilidade e evitar que fiquem prensados, ok? Isto é, a comprimir os outros. Vejam que aqui bateu uma folga. Entretanto, se não tiverem este mobiliário do IKEA e considerarem que pode ser uma boa solução para o vosso caso, não deixem de me contactar. Eu tenho uma boa forma de poder beneficiar-vos ao adquirirem esta ou qualquer outra peça vendida pelo IKEA ou Tokistock no Brasil. Vejam, pois, na descrição aqui do vídeo. Recomendação número 2. Cuidado a quem compram os discos e onde os compram. Não existe nada de mais aborrecido do que adquirir um disco e depois verificar que ele não está em condições. E se essa possibilidade se verifica com discos novos e a estrear, imaginem então com os discos usados. É que não sabemos por que mãos passaram ou em que sistemas os discos tocaram. Se comprarem discos a alguém, tentem perceber primeiro o estado em que eles se encontram. E nas lojas, inspecionem-nos para averiguar qual a condição das capas, e mais importante ainda, se os discos apresentam muitos riscos, ou se estes são visíveis, ou ainda se apresentam algum empeno visível. Devo dizer-vos que eu falo disto por experiência própria, não é? Porque já passei por muito ao longo dos anos. E a este último respeito, por exemplo, comprei 2 discos que me interessavam muito a um bom amigo, e os discos estão completamente comidos em termos de gravação. Só se houve ruído e destruição, porque devem ter sido rodados inúmeras vezes, ou tocados, não é? Dezenas ou centenas de vezes em células de leitura de péssima qualidade. Enfim, tenho 2 discos que não me servem para nada. Sempre que entro numa loja de discos usados, tento encontrá-los em melhores condições para substituir, mas até agora nada. Por isso, todo cuidado é pouco, amigos e amigas. 3. Manter os discos longe de qualquer fonte de luz direta e protegê-los do sol. Antes de mais, não deixem a vossa coleção de discos exposta ao sol ou sob a incidência da luz do sol. Para além de dar cabo das capas, tornando-as mais gastas e amarelecendo-as, a luz do sol acaba por deformar os discos de vinil, empenando-os. Quanto a outras fontes de luz, o efeito acaba por ser o mesmo. Se estiverem numa loja de discos, como grandes armazéns do tipo FNAC, evitem os discos que estão mesmo junto às lâmpadas ou focos de luz. Okay? Número 4. Utilizar capas exteriores para uma melhor proteção. Olhem lá, vocês alguma vez repararam que eventualmente os discos que mais gostam têm as capas mais gastas e com a sensação de usadas? Isto verifica-se sobretudo ao nível das lombadas e sobretudo na base. Eu vou-vos mostrar aqui a título de exemplo. Este não é um disco de vinil,
mas serve para vos mostrar. Portanto, isto é um mate, eu utilizo como tapete dos giradiscos. É feito de vinil, mas não serve para tocar. E vejam como está aqui as bases. Pôr e tirar. Certo? Tantas vezes são retirados da prateleira e voltados e colocados de volta que chegam um certo dia e a capa vai dando de si e acusando esse desgaste. A melhor forma de prevenir ou evitar isto é colocar os discos e as capas em outer sleeves. São capas exteriores de plástico. Eu chamo outer sleeves para não confundir. As da Mobile Fidelity são soberbas, bastante resistentes e de tamanho mais do que suficiente para acondicionar mesmo os discos, as capas mais volumosas. Em alternativa, poderão recorrer também aos outer sleeves da Goldring, que são até ligeiramente mais baratos. Bom, na verdade, eu não confirmei isso. Portanto, peço desculpa se estiver a dizer algo incorreto. Número 5. Utilizar inner sleeves apropriados para minimizar a interferência de agentes externos. Como eu disse anteriormente, um disco de vinil é bem mais sensível aos agentes externos do que um CD ou DVD, incluindo nós mesmos, ou seja, as mãos e os dedos humanos. Eu pergunto, quantos discos têm vocês cujo inner sleeve original é uma capita ordinária de papel ou eventualmente em cartão? Elas são utilizadas nos discos porque têm custos mais baixos, não é? Do que o plástico ou um inner sleeve mais cuidado. No entanto, o efeito abrasivo que provoca nos discos é enorme e esta é a razão pela qual vocês poderão ouvir o típico ruído de pipoca a estalar ou batata a fritar. São, portanto, riscos de superfície causados pelo atrito do papel, eventualmente juntamente com alguma poeira que possa existir na superfície do vinil, não é? Quando se retira um disco para colocar a tocar no giradiscos e depois volta a ser guardado, evidentemente. Para além disso, o uso do plástico minimiza a acumulação de eletricidade estática na superfície do disco. E essa eletricidade estática, essa estática, atrai todas as impurezas que circulam no ar. Portanto, o pó. Por isso, se querem ter os vossos discos bem cuidados, bem estimados e com um aspecto impecável, nada como utilizarem inner sleeves apropriados, como os que a Mobile Fidelity vende. Ou quem diz Mobile Fidelity diz a Goldring ou até mesmo a Clear Audio. São marcas muito conceituadas no mundo do analógico. E deixem-me mostrar-vos como é um inner sleeve da Mobile Fidelity. Não vos vou mostrar o disco, mas é impecável, não é? Papel, mas revestido com plástico por dentro. Na minha opinião, evitem ir à Amazon ou eBays ou sites de e-commerce como a Temu. Os vossos discos não merecem que se poupem uns euritos, reais ou dólares em material de qualidade duvidosa. Número 6. Limpar o disco antes de qualquer utilização. Isto vem no seguimento do que acabo de dizer,
porque a estática promove a acumulação de pó e de detritos, mas é impossível de todo evitar totalmente o pó num disco, porque ele existe em todo lugar e circula pelo ar. Por isso, antes de toda e qualquer audição, convém efetuar uma ou duas passagens de uma escova de limpeza pela superfície do disco para retirar o pó que eventualmente se acumula. Eu utilizo estas aqui da Clear Audio, que são de facto espetaculares. Existem melhores, acho, mas talvez as da Furutec e Mofi. Mofi é o nome carinhoso pela qual a Mobile Fidelity é conhecida, mas talvez sejam melhores, de facto, as da Furutec e da Mobile Fidelity, mas são também muito mais caras. Eu sou é bastante obcecado por áudio e por discos. Eu tenho as escovas de limpeza para tudo. Estas aqui são iguais, como podem ver, mas utilizo uma para discos novos, para limpar discos novos, e esta aqui para discos pequenos, como os singles e discos usados. E depois tenho ainda estas, que são um pouco diferentes, mas também uso para discos usados e esta para discos novos. Está aqui identificado para poder reconhecer. Estas fibras aqui penetram nos sulcos do disco, retirando mais sujidade das espiras, que naturalmente também se vai acumulando. Mas praticamente só dou utilização a estas escovas em discos que não ouço há muito tempo. E vocês poderão perguntar: então, mas e os discos usados que estão realmente sujos? Isto não resolve, não é? Exatamente. A esses eu dou-lhes uma lavagem completa e aspiração numa máquina própria para isso. Eles ficam impecáveis, não requerendo outros cuidados que não sejam a passagem depois com esta escova. Aliás, esta é de discos usados. Escova de limpeza para a superfície. Isto sempre que pretenda ouvir os discos. Bom, não dá é para resolver o problema do ruído de batata frita. Algum há de ouvir-se sempre. Número 7. Terem atenção que o mau manuseamento dos discos pode deixar marcas de sujidade. Se eu pegar um disco de vinil sem qualquer cuidado, é natural que eu deixe marcas na sua superfície, certo? Marcas como dedadas e manchas ficam imediatamente impressas na superfície do vinil por causa da gordura da pele. Tal como fiz questão de mencionar a quando dos cuidados que deveríamos ter ao manusear um compact disc, também devemos pegar num disco de vinil de uma forma correta. E qual é essa forma? Pelos bordos, para que não haja contacto dos dedos e mãos com o vinil. E eu vou exemplificar novamente com o mato. Assim. Experimentem segurar com um dedo no bordo, neste caso o polegar, e um ou dois dedos no label interior. Certo? Simples e fácil. Em alternativa, é usar luvas, que é como eu faço.
Dá trabalho, claro. Não vou negar. Não é prático também estar constantemente a calçar e a descalçar luvas. Mas dá resultado. E é efetivo. E os riscos são totalmente eliminados. Como eu já disse, sou obcecado. Não se esqueçam. Número 8. Guardar o disco após a sua audição. Bom, esta é uma questão de bom senso. Ora, se o pó está permanentemente em circulação pelo ar, por que razão vocês irão deixar um disco fora da capa se não está a ser utilizado? Se já ouviram o disquinho, voltem a guardá-lo na sua capa. Não se enche de pó e estarão a preservá-lo para novas audições. E isto não custa nada, não é? E pode até salvaguardar-vos de outros riscos ou acidentes. Número 9. Colocar o disco atrás da capa para não deixar marcas na mesma. Eu acho extremamente desagradável e aborrecido ter a capa de um disco marcada. Eu cá gosto de ter os meus discos bem preservados. E vocês? Quando eles se encontram arrumados, lado a lado, o efeito de prensa é enorme, pois representam um peso e pressão muito grandes. Por via desse efeito, os discos que estão dentro das suas capas acabam por as marcar. Vou-vos novamente mostrar o mapa. O que é que acontece? Apesar de não ser feito assim, a marca do disco, o aborto, deixando, enfim, perceber os contornos. Ora, há uns bons anos, um amigo meu, também colecionador, sugeriu-me retirar os inner sleeves de dentro das capas e colocá-los por detrás, ficando protegidos, porque continuam guardados dentro dos outer sleeves. Assim. Sim, percebem? Assim. Portanto, vinil, inner sleeve e a capa. Foi realmente uma excelente recomendação e desde então passei a fazer isto. A possibilidade de deixar marcada a capa é muito menor, sendo também mais prático para retirar os discos, não é? Quando os queremos ouvir. Eu não tenho todos os discos assim, mas à medida que vou arranjando outer sleeves, vou procedendo desta forma. Por isso, faço-vos também a vocês a mesma recomendação, ok? E peço-vos que digam aqui nos comentários se resulta com vocês ou não. Número 10. Agora a minha super dica. Na maior parte das vezes, ter uma má célula de leitura ou não estar bem alinhada, montada no braço, é o principal elemento responsável por criar danos num disco de vinil. Portanto, recomendação número 10, manter a célula de leitura, isto é, a cabeça e a agulha, bem alinhada e calibrada. Reparem, o diamante, sempre que se localiza na ponta da agulha, que é o que se chama cantilever, vai desgastando anormalmente os sulcos do disco, caso não esteja perfeitamente alinhado. E é nesses sulcos que se encontram impressas as faixas de gravação. Portanto, a célula de leitura deverá estar perfeitamente alinhada com o sulco do disco e o peso também calibrado e ajustado, pois o diamante
precisa de penetrar no sulco perfeitamente e ler toda a gravação. Portanto, eu vou exemplificar com os gestos. Imaginemos o sulco do disco, assim, em V, a agulha, e ela precisa de penetrar no sulco, correto? Se por acaso está mal alinhado, ou mal ajustado, calibrado, se entrar assim, está a desgastar anormalmente, correto? Para além de não estar a ler toda a faixa, toda a gravação que existe no sulco, correto? Portanto, a célula deverá estar alinhada não só transversalmente, como também calibrada em altura. Existe toda uma série de instrumentos e ferramentas que permitem fazer toda esta calibragem. Não é? Mas se vocês não sabem, fazê-lo, então o meu conselho é que procurem um distribuidor conceituado e de confiança que possa auxiliar-vos nesta operação. E a minha dica número 11, a minha recomendação pessoal, é a de não emprestar discos a ninguém. Esta é uma recomendação que eu dou a qualquer pessoa que goste de discos. Muito simplesmente, os discos não se emprestam. Nem que seja ao nosso melhor amigo ou amiga. Vocês levam o disco para casa de quem quiserem para o ouvirem em conjunto, mas ao final da sessão, ao final do dia, no regresso, o disco regressa com vocês. Se vos pedirem emprestar, vocês recusam, mesmo que possam fazer má figura ou serem chamados de todos os nomes feios. Epá, paciência, temos pena. É que acidentes acontecem. Como ficam vocês quando derem com uma situação mais desagradável e aquele disco que vocês emprestaram regressar com um risco? Mesmo que o vosso amigo ou amiga seja alguém com o mesmo zelo e carinho que vocês têm pelos discos, existem sempre imponderáveis. Portanto, não descurem nunca este aspecto, ok? Carros, mulher ou marido e discos não se emprestam a ninguém. Esta é uma das máximas, ou é uma máxima dos colecionadores. Epá, e lá por ser o vosso melhor amigo ou amiga, não abram precedentes. E pronto, é isto que eu tinha e queria falar-vos hoje. Procedendo desta forma, posso garantir-vos que os vossos disquinhos estarão sempre em condições de serem ouvidos muitas vezes, proporcionando-vos tempo de qualidade e prazer na sua audição. Não sei se aprenderam alguma coisa nova, mas espero que estas minhas recomendações possam ter a sua utilidade para cada um ou uma de vocês. No sentido de usufruírem da vossa coleção, pois acredito firmemente que vos deu trabalho a construí-la, fora os recursos financeiros empregues, que nunca são negligenciáveis. Quero mais uma vez agradecer-vos a companhia e despedindo-me aqui de vocês. Fiquem bem e com boas audições. Até ao próximo vídeo.